Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Joinha? Espero que esteja todo mundo bem, estou com saudade de vocês, espero que a gente possa voltar logo a se encontrar. Enquanto isso, vamos dar continuidade para o nosso curso de História, tá? A gente vai voltar a trabalhar um pouco de História geral, tá? A gente trabalhou bastante História do Brasil, chegamos no final do Segundo Reinado, né? Já estamos lá no final do século XIX no Brasil, vamos começar a trabalhar a República. Europa a gente ficou um pouco para trás, então a gente vai dar uma retomada na Europa, ver o que aconteceu no século XIX, principalmente depois da Era Napoleônica, tá? Então primeiro vamos começar aqui com França, beleza? Vamos trabalhar hoje, ver, né, a França do século XIX, depois falar da unificação alemã e falar da unificação italiana, tá? Nossa, Dina, você vai falar tudo isso de uma vez? Vocês vão entender daqui a pouco que uma coisa vai acabar entrelaçando na outra, vai ficar mais fácil da gente entender, em vez de falar de processo de unificação separado, França separado. Hoje eu quero trabalhar as três coisas, lógico, resumidamente, vou tentar resumir o mais fácil possível, né, de uma forma que não seja muito difícil de vocês entenderem, mas para a gente tentar associar as três coisas, beleza? É o seguinte, galera, a gente estudou, né, uma das últimas coisas que a gente trabalhou de História Geral foi a Era Napoleônica, tá? A gente viu que com o final da Era Napoleônica, a gente teve a assinatura do Congresso de Viena em 1815, tá? E ali no Congresso de Viena, uma das coisas que foram decididas, além da volta das fronteiras anteriores, né, à Revolução Francesa, a gente teve também o que? A retomada das dinastias que haviam sido derrubadas, ou no caso da Revolução Francesa, ou pela sua consequência, como o próprio Império Napoleônico. Afinal, Napoleão domina boa parte da Europa e vários reinados, várias dinastias foram dominadas, foram retiradas, foram derrubadas com o domínio do Napoleão Bonaparte. Então, depois da queda do Napoleão e o Congresso de Viena restabelecendo, né, essas fronteiras e essas dinastias que haviam sido derrubadas, a gente vai ter na França, a volta, né, da dinastia dos Bourbons, os Bourbons que haviam sido derrubados, né, lá com Luís XVI, guilhotinado da Revolução Francesa. A gente tem a ascensão do primo dele, Luís XVIII, no poder. O Luís XVIII ele vai governar alguns anos, eu não vou tratar anos aqui, porque eu quero fazer um recorte bem rápido na França, tá? Como na Itália e na Alemanha, para a gente tentar resumir tudo numa aula só, beleza? A gente tem então o Luís XVIII, ele governando de uma forma que onde ele vai conseguir fazer o quê? Equilibrar ao mesmo tempo o absolutismo com diversas conquistas revolucionárias ali da Revolução Francesa, tá? Então o que aconteceu? O Luís, quando ele volta para o poder, ou quando ele se acende para o poder, né, quando ele volta do seu exílio, graças ao Império Napoleônico, graças à Revolução Francesa, quando ele volta do seu exílio, né, na Inglaterra e assume o poder na França, ele percebe uma coisa, ele fala, porra, eu sou o rei, né, mas eu não posso governar como meu primo Luís XVI governava de uma forma absolutista, afinal, já tivemos Revolução Francesa, já tivemos o período do consulado da Napoleão Bonaparte, tivemos o período do Império Napoleônico, onde o Napoleão expandiu o território, fez da França uma das maiores nações do mundo, tá? Agora, a população francesa já tem lá os seus ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, a burguesia se acendeu, né, tanto politicamente como uma burguesia também que se acendeu economicamente, já passando pela segunda Revolução Industrial, ou próxima da segunda Revolução Industrial, tá? O que o Luís ele faz? Ele consegue equilibrar, ao mesmo tempo que ele era um rei absolutista, ele manteve ainda diversas conquistas, vamos dizer assim, da Revolução Francesa, e conquistas que eu falo, obviamente, reconquistas burguesas e até conquistas populares. Então ele vai ser um rei que consegue fazer o quê? Equilibrar o seu governo, tá? E ele governa basicamente de 1815 até 1830, quando ele morre, tá? Quando ele morre em 1830, a gente tem o quê? A ascensão do irmão dele, Carlos X, que diferentemente dele, tenta impor um governo despótico, ou seja, tenta impor um governo autoritário, um governo absolutista novamente na França. Obviamente a população francesa não vai aceitar, a burguesia não vai aceitar. Rapidamente o Carlos X ele é derrubado do poder através de uma revolta que a gente vai ter na França,
onde a gente tem o fim da dinastia dos Bourbons e a ascensão do Duque de Orleans, o rei Luís Felipe, que vai governar de 1830 a 1848, tá? E ele vai governar de uma forma muito parecida com o Luís XVIII. Ele percebe, logicamente, né, que o Carlos, quando tenta impor o absolutismo, não deu certo. Já o irmão dele, quando equilibrou o absolutismo com as conquistas revolucionárias, conseguiu governar de uma forma, vamos dizer, relativamente tranquila. E é a mesma coisa que o Luís vai fazer, tá? Infelizmente para ele, somente até 1848. Por quê? Nos anos de 1846, 1847, 1848, a Europa inteira vai passar por uma estiagem muito grande, um período muito grande de estiagem, falta de chuva, tá? Essa estiagem, 3 anos seguidos, vai gerar uma crise econômica gigantesca na Europa e também na França. Na França, às vezes as pessoas falam que foi muito mais sentida, por quê? Porque a França tem a maior população da Europa nessa época, tá? Mesmo com as guerras napoleônicas, a população francesa ainda é a população mais numerosa da Europa, quando não estou contando Rússia, tá? Então vamos imaginar o seguinte: 3 anos de seca seguida vai gerar uma crise agrícola, tá? Seca, a agricultura foi para o saco. Essa crise agrícola acaba afetando também o quê? Tanto a indústria quanto o comércio francês, porque a partir do momento que a maior parte da população ainda vive de agricultura, afinal a gente está em 1848, a gente está próximo da segunda revolução industrial, ela está se iniciando ainda, tá? Então a base da economia ainda é a agricultura, tá? Então a partir do momento que eu tenho uma crise agrícola, essa crise também se estende à área comercial e à área industrial. Afinal, não adianta, como é que você vai fazer comércio? Como é que você vai vender produto industrializado se a maior parte da população, que é uma população que vive da agricultura, e a agricultura está em crise, essa galera não tem dinheiro para consumir os produtos comerciais, os produtos que são comercializados e produtos industriais. Ou seja, a crise ela vai se expandir, a crise ela vai crescer, tá? E no meio de um movimento, né, de derrubada do Luís Felipe, a gente vai ter um movimento que a gente chama em 1848 da Primavera dos Povos, tá? A Primavera dos Povos a gente pode até dizer que foi um braço, um prolongamento da própria Revolução Francesa, tá? Porque também vai ser uma revolta que vai derrubar o rei, tá? Lógico, o Luís não vai ser guilhotinado, nada disso, mas a gente tem aqui em 1848 3 teorias começando a se acender na França, tá? 3 movimentos sociais, sociais que começam a se desenvolver na França, que um deles já era mais forte, que é o movimento liberal, o liberalismo tanto político quanto econômico, tá? Onde a gente tem, né, uma maior, entre aspas, liberdade política e econômica, o movimentos nacionalistas, tá? Onde se preserva principalmente a ideia de nação das populações, e esse movimento nacionalista vai ser fundamental daqui a pouco para a gente entrar onde? Tanto na unificação alemã quanto na unificação italiana, e também surge em 1848 mais fortemente as ideias ou os ideais socialistas. É exatamente aqui na Primavera dos Povos, no meio desse processo revolucionário, dessa balbúrdia toda, que tanto Karl Marx quanto Friedrich Engels se aproveitam daquela bagunça toda para lançar o quê? Em 1848, o Manifesto do Partido Comunista. Ele é lançado nesse mesmo momento e sai até em forma de um manifesto, por quê? Para sair logo para a rua, os ideais socialistas aproveitar, vamos dizer assim, o momento revolucionário para tentar elevar o povo para o movimento socialista, tá? Só que como tanto nacionalista como socialismo ainda eram movimentos recentes, né, que estavam começando, né, a nascer dentro da sociedade francesa, até mesmo eles vão acabar apoiando o quê? Os liberais, para a gente ter uma ascensão liberal do poder, simplesmente para ter uma derrubada, né, da monarquia, que mesmo não sendo uma monarquia de fato absolutista na prática, ela era absolutista no papel. O rei Luís Felipe era um rei absolutista, apesar de não governar de uma forma tão absolutista assim. Mas o mundo já estava passando por um processo de fim dos governos absolutistas há muito tempo, desde lá de trás da Revolução Francesa.
tá? Então é nesse momento que a gente tem o quê? Em 1848, a queda do Duque de Orleans, a queda de Luís Felipe, tá? A ascensão, vai ser criada aqui a primeira República Francesa, vai ser feita uma eleição para presidente e o eleito presidente da República, dessa primeira República Francesa, vai ser quem? Vai ser Luís Bonaparte, sobrinho do Napoleão, tá? Que vai governar os seus quase 4 anos de governo e ao final do seu governo ele faz o quê? Ele dá um golpe de Estado e nesse golpe de Estado ele implanta o segundo Império Napoleônico, onde ele se autoproclama Napoleão III, tá? Então, galera, eu queria deixar claro aqui para vocês é o seguinte: primeiro, quando a gente fala de França, tá? E se eu for fazer uma comparação das duas maiores potências europeias até esse momento, Inglaterra e França, a gente tem lá as revoluções inglesas e a gente tem a Revolução Francesa. Lembra que eu cheguei até a perguntar para vocês, falar, gente, qual revolução foi mais importante? Isso ainda quando a gente estava tendo aula, né? Aula presencial. A Revolução Francesa foi mais importante que as revoluções inglesas? Você lembra que eu falei para vocês assim, pô, essa é uma sacanagem de uma pergunta, né? Por quê? Porque as duas revoluções, elas são muito importantes. Pro lado filosófico, principalmente, né? Dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, para a ascensão da burguesia com poder político e assim por diante, a gente tem o quê? A Revolução Francesa, filosoficamente, sendo muito importante. Para o lado econômico, principalmente, a Revolução Industrial ela vai ser fundamental. Por quê? Porque é a partir dela que o mundo, ou o capitalismo industrial, começa a se desenvolver e a gente passa a dar os passos para chegar nesse capitalismo tecnológico que a gente vive hoje, ou seja, para chegar no mundo que a gente vive hoje, tá? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o quê? As revoluções na Inglaterra geraram uma estabilização política na Inglaterra. Por quê? Porque vocês lembram que a gente teve a Revolução Puritana, que foi a revolução, a gente teve o quê? A guerra entre burguesia e nobreza, onde a nobreza vai ser derrotada, e a gente tem o quê? A ascensão da burguesia para o poder. Burguesia essa que depois de 15 anos, lembra do governo de Oliver Cromwell, da República Cromwell, acaba fazendo o quê? Implantando uma segunda revolução, que vai ser a Revolução Gloriosa. Como a Revolução Gloriosa tem a implantação do parlamentarismo monárquico. E ali a gente tem o quê? Uma ascensão da burguesia para o poder. E essa burguesia ela não fica disputando o poder político. Por quê? Porque o interesse da burguesia inglesa era fazer a Revolução Industrial e ganhar dinheiro. Coisa que ela já tinha feito há 100 anos atrás, aqui já fazia um século praticamente. Tanto que a gente viu que é o único país que participa da primeira Revolução Industrial, tá? Então, enquanto a gente tem na Inglaterra uma burguesia que se uniu para tomar o poder político, mas com um objetivo muito centrado, que era o quê? Tomar o poder político para se desenvolver economicamente, na França a gente tem uma putaria política literalmente. Por quê? Porque se a gente pegar, olha só, desde 1778, ali na queda da Bastilha, tá? Até aqui, 1848, quantos governos a gente teve? Quantas formas de governo a gente tem? Então vamos lá. Primeira, Revolução Francesa, fim de absolutismo e início da República Francesa, né? Da Primeira República Francesa, tá? Aí a gente tem já girondinos no poder, jacobinos no poder, depois a volta dos girondinos no poder, depois a gente tem a implantação, né, a ascensão do Napoleão para o poder, que implanta o regime do consulado, né? Depois o Napoleão vai lá, implanta o Império Napoleônico, ele é derrubado, vem o Congresso de Viena, vem lá o Luís XVIII, equilibrando o absolutismo com os ideais revolucionários, vem o Carlos X tentando implantar o absolutismo de novo, logo depois vem o Luís Felipe, queda dos Bourbons, ascensão dos Orleans no poder, da dinastia dos Orleans no poder, vem a Primavera dos Fogos, liberalismo, nacionalismo, socialismo, cara, implantação do Segundo Império Napoleônico. Vocês viram quantas mudanças políticas que a gente tem na França, né? De 1789, com a queda da Bastilha, até 1848, gente, não é nem um século. A gente teve mudanças de sistemas políticos diferentes, de absolutismo
para a República Jacobina, República Girondina, ascensão do Napoleão com governo primeiro, consulado, depois Império, queda do Napoleão, Congresso de Viena, Luís Carlos, Duque de Orleans. Por isso que eu falei, é uma putaria, para toda hora o quê? Alternando, mudando o sistema político, tá? Por isso que a França, o auge da França, tanto econômico quanto uma grande potência, se dá somente dentro do Império Napoleônico. A Revolução Francesa em si, ela é fundamental, ela é importante, até para o surgimento da sociologia, por exemplo, que a gente já viu nas nossas aulas de sociologia, mas isso não gerou uma estabilização política na França. Muito pelo contrário, a França permanece uma balbúrdia política. A gente vai ver que mesmo com Napoleão III no poder, essa bagunça ainda vai continuar, porque daqui a pouco ele vai ser derrubado e vai ser implantada a Terceira República Francesa, tá? Então, primeiro ponto, espero que vocês tenham entendido um pouco essa bagunça toda aqui, é isso que eu queria mostrar mesmo para vocês, aqui na França no século XIX. O que é o principal aqui na França no século XIX? A Primavera dos Povos, 1848, né? Os ideais liberais, nacionalistas e socialistas se acendendo aqui, tá? Liberal importante por quê? Pela ascensão do Napoleão. Terceiro, Luís Bonaparte, sobrinho do Napoleão, tá? Nacionalismo, os movimentos nacionalistas, principalmente com as unificações que a gente já vai ver agora. E no caso do socialismo, porque a gente tem o que? A publicação do Manifesto do Partido Comunista no mesmo ano, em 1848, se aproveitando, vamos dizer assim, dos movimentos da Primavera dos Povos. Beleza? Para a gente fechar, o que vai ainda demorar um pouquinho, a gente vai trabalhar agora a unificação alemã e a unificação italiana, tá? Renan, duas unificações, tá? No meio você deixou a França, por quê? Porque vocês vão, como eu falei no início da aula, ver que as três coisas elas vão estar o quê? Elas vão estar se unindo, elas vão estar entrelaçadas. Não dá para eu falar de unificação alemã sem falar da italiana, não dá para falar da italiana sem falar da Alemanha, e não dá para falar das duas sem o Napoleão III, que vai também ser fundamental para as duas aqui, beleza? Mas para a gente começar, vamos trabalhar um pouco a unificação. Eu vou ficar pulando de um galho para o outro aqui, para depois a gente fechar as aulas, tá? Unificação alemã, unificação italiana. As duas vão ocorrer entre o ano de 1870 e 1871, tá? Então, o processo de unificação da Itália e de unificação da Alemanha inicia-se em 70, termina em 71. Ou seja, a gente pegar 1871 é o ano que nasce os países que hoje nós chamamos de Alemanha e de Itália. Professor, quer dizer que não existia Alemanha e Itália? Não, tá? Vocês lembram que a gente já trabalhou o Renascimento Cultural, a gente falou também da região da Alemanha, quando a gente falou, por exemplo, do Martinho Lutero, quando a gente falou do luteranismo, tá? O que existiam ali eram vários territórios fragmentados, tá? Vários principados independentes, tá? Esses principados do ano de 1870 começam a criar um processo de unificação, mas esse processo vem muito anterior. Mas o principal, Adnan, é o que vai gerar depois de tanto tempo, por que depois de tanto tempo esses países começaram a querer fazer o processo de unificação. Por que a gente tem, tanto aqui na Alemanha, a Prússia, que é quem lidera o processo de unificação da Alemanha, e aqui na Itália, Piemonte e Sardenha, liderando esses processos de unificação? Por que, galera? Tanto a burguesia italiana quanto a burguesia alemã necessitavam desse processo de unificação. Por quê? Porque o mundo já estava dando os seus passos para a Revolução Industrial, para a Segunda Revolução Industrial, tá? Então imagina o seguinte, eu já tenho uma Inglaterra que está industrializada há quase 60, 70 anos, tá? Estou falando aqui início do século XX, tá? Início do século XIX, desculpa. Estou bem antes do processo de unificação em si, beleza? Então vamos pegar ali 1830 mais ou menos. A gente já tem um processo de industrialização dando andamento. A gente já tem as manufaturas começando a se desenvolver cada vez mais, dando seus primeiros passos para a introdução da máquina, né? Ou seja, a criação do sistema maquinofatureiro, tá? Só que o problema é o seguinte:
Primeiramente, a gente está falando de estados pequenos, tá? A gente está falando de Piemonte, Sardenha, a gente está falando, né, da Prússia, a gente está falando da Saxônia, a gente não está falando da Alemanha e da Itália, que se até a gente for comparar, por exemplo, hoje com Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, Índia, são países muito menores territorialmente e também com uma população e consequentemente com o mercado consumidor também muito menor, tá? Então você imagina Itália e Alemanha fragmentado em vários estados pequenininhos, menores ainda, muito menores, tá? A gente pegar a Itália, por exemplo, ela estava fragmentada em mais de 30 estados. Imagina a Península Itálica sendo dividida em 30 estados, tá? Qual que é o mercado consumidor que cada um desses estados tem? Desse tamanhinho, eram mercados consumidores muito pequenos, ou seja, a indústria ela não tinha uma possibilidade de crescimento por falta de mercado e por falta de competitividade na compra da matéria-prima. Porque se eu sou, por exemplo, né, dono do mercadinho aqui da esquina, eu compro quantas caixas de cerveja para vender por mês? Vai, sei lá, eu sou dono do mercadinho aqui da esquina, eu compro 50 caixas de cerveja para vender por mês. Quando eu ligo para a Ambev para comprar 50 caixas de cerveja, a Ambev faz um preço para mim, né? Então vamos dizer que a Ambev venda a garrafa de cerveja Podiná a R$1, tá? Aí vem o Carrefour, né, que tem umas 80 lojas no Brasil, vai comprar quantas caixas de cerveja? 50 que a Podiná comprou do mercadinho da esquina? Não, a Ambev, ou melhor, o Carrefour, vai ligar para a Ambev, vai comprar centenas e centenas e centenas ou milhares de caixas de cerveja. Ou seja, a Ambev vai fazer o mesmo R$1 o preço da cerveja que fazia Podiná para o Carrefour? Não, o Carrefour vai pagar muito mais barato, por quê? Porque compra num volume muito maior, tá? É a mesma coisa aqui. Esses países que ainda eram pequenininhos, ou esses principados que ainda têm um mercado consumidor pequeno, uma indústria pequena, eles compram a matéria-prima num preço muito grande, o que torna o seu produto muito caro, um produto que não consegue competir dentro do seu próprio mercado interno, quanto mais tentar concorrer com a Inglaterra, por exemplo, que já está quase um século na nossa frente de industrialização, conseguir competir lá fora no mercado externo. Então é nesse momento que tanto a burguesia alemã quanto a burguesia italiana começa a pensar o quê? Num processo de unificação, se aproveitando dos movimentos nacionalistas que nasceram aqui em 1848, né, para impulsionar esses movimentos, tá? Para impulsionar esse processo de unificação. Aqui na Itália, a gente vai ter o movimento do ressurgimento, e é ressurgimento com I mesmo, tá? Que seria o ressurgimento, né, da unificação da Península Itálica, que não existia desde a era do quê? Do Império Romano. Enquanto aqui na Alemanha, ou na região da Germânia, a gente vai ter em 1834, tá? 1834, na licencinha, gente, vou até colocar o ano aqui para vocês. 1834, a criação do Zollverein, tá? O que foi o Zollverein? Foi a criação da primeira Liga Aduaneira Germânica. O que é uma Liga Aduaneira, professor? Liga Aduaneira é uma liga comercial. É a primeira ideia de mercado livre das Américas, né, da ALCA, ou de União Europeia, vamos dizer assim. É uma liga comercial entre diversos estados de origem germânica, tá? Uma coisa eu quero que fique clara, que eu quero que vocês guardem, para vestibular é importante, tá? Aqui, diferentemente da Itália, na Alemanha ou na região da Germânia, nós temos dois países que eram muito fortes e que disputavam a hegemonia regional. A Prússia, que é o estado que vai liderar esse processo de unificação, e a Áustria. A Áustria, ela não participa do Zollverein, tá? Por quê? O Zollverein, ele foi criado pela Prússia, deixa a Áustria de fora, e aqui a gente começa a ter o quê? A primeira ideia de uma Alemanha unificada, tá? Liderada pela Prússia, Saxônia, vários estados germânicos vão fazer o quê? Criar essa liga, onde eles se unem, por exemplo,
Para comprar matéria-prima numa maior quantidade, para ter, né, um custo melhor na compra da matéria-prima, para diminuir o custo de produção dos seus produtos. Eles começam a ter uma multiplicação cada vez maior nas suas fábricas. Por quê? Porque a partir do momento que se cria essa liga aduaneira, você compra matéria-prima mais barata e você também criou o quê? Um mercado consumidor interno muito maior. Agora, um estado germânico para outro, os caras não pagam tributações de importação e exportação, tá? Então eu já criei um mercado muito maior, por exemplo, do que o mercado prussiano, beleza? Isso gera o quê? Um aumento, né, da produção ou da criação de fábricas, um aumento da produção do carvão que era utilizado nessas fábricas. Lembra? A primeira grande fonte de fonte de energia, da Revolução Industrial. A construção de ferrovias, diversas ferrovias. Isso guarde que vai ser muito importante para a Alemanha se transformar na Alemanha no final do século XIX, tá? Na segunda maior potência econômica do mundo nesse período, tá? Por quê? Só para vocês terem uma ideia, gente, na Alemanha existia aqui, logo dentro dos Oppenheim, tá? Em 1790, mais ou menos, depois do processo de unificação, a Alemanha, só dentro do território alemão, ela possuía 50 vezes mais ferrovias do que todo o resto da Europa junta, tá? Nossa, Dina, por que isso é importante? Porra, porque isso gera um processo de transporte muito mais ágil, tá? Tanto o transporte de produtos comerciais, como depois na guerra, que franco-prussiana, que a gente vai ver também daqui a pouco, também agilizando o que? Transporte de suprimentos, de armamentos, né? Transporte das tropas alemãs, mas isso fica para daqui a pouco. Então, primeira coisa, galera, processo de unificação alemã, processo de unificação italiano. Quais os estados, quais os países que dão início a esse processo? Aqui na Alemanha a gente tem a Prússia, aqui na Itália a gente tem o reino de Piemonte e Sardenha. Os dois têm uma burguesia que queria esse processo de unificação para quê? Para estabilizar o seu processo de industrialização, fortalecer esse processo de industrialização e desenvolver o capitalismo moderno, o capitalismo industrial, tá? Que vai gerar esse desenvolvimento econômico tanto no estado quanto no outro. Então a gente tem, de um lado, a Prússia iniciando o processo de dominação dos estados germânicos, no outro, Piemonte e Sardenha fazendo a mesma coisa, beleza? Tranquilo até aqui? O que a França tem a ver com isso? Napoleão III, tá? Vamos fazer o seguinte, aqui, unificação italiana. Piemonte e Sardenha começa a fazer o quê? Expandir território, vai dominando um território, domina outro principado, domina um reinado, domina blá blá, até que vai chegar um momento, vai bater de cara com quem? Com os estados papais, os estados pontifícios, tá? Que eram estados pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Além de alguns outros estados, né, que vão se unir aos estados papais, esses estados, principalmente o Papa, pede o apoio do Napoleão III. França, obviamente, a gente sabe muito bem disso, católica, desde a época lá do Napoleão I, desde antes com os reis absolutistas anteriores, tá? O protestantismo, apesar de guerras protestantes que a gente vai ter na França, o protestantismo ele nunca se estabilizou, como por exemplo vai acontecer na Inglaterra com o anglicanismo e depois com o puritanismo, ou como na Holanda, né? E outros países europeus. A França, ela se permanece um estado católico, tá? O Napoleão III, Luís Bonaparte sendo católico, ele vai atender ao chamado do Papa. O que isso quer dizer, galera? Guardem aí que a gente vai voltar para a unificação alemã, tá? Piemonte e Sardenha começa a dominar vários estados, até que vai chegar para bater de frente com quem? Com os estados da Igreja Católica. Esses estados da Igreja Católica pedem o apoio do Napoleão, que manda a tropa francesa para proteger os estados papais. Beleza? Aqui a gente tem o quê? Uma parada do processo de expansão territorial ou de unificação da Itália. Beleza? Ao mesmo tempo, aqui a gente está tendo o processo sendo feito pela Prússia, dominando território após território, tá? Só que o crescimento, a unificação, o crescimento da Prússia, a unificação da Alemanha, gerou uma insatisfação no Napoleão.
Tá? Por quê? Porque o Napoleão III, ele olha para a Alemanha se unificando, olha para essa Prússia que está virando a Alemanha e vê um grande potencial de desenvolvimento econômico. Tá? Além do que, um país, né, que está se fortalecendo, além de economicamente, também militarmente. Tá? Então, Napoleão III, ele não via com muitos bons olhos o quê? A ascensão ou o crescimento da Alemanha. Além do que esse crescimento estava gerando uma unificação de diversos pequenos territórios que estavam se transformando num grande território que fazia fronteira com a França. Qual que era o temor dele? Amanhã os caras poderem também fazer o quê? Aumentar esse processo de unificação e começar a querer tomar estados franceses. Tá? Então já existia um receio quanto a isso. Mas vai ter um fato histórico, eu nem coloquei aqui para vocês, que vai acabar culminando, vamos dizer assim, com uma guerra, que vai ser a Guerra Franco-Prussiana entre França e Prússia, tá? Que foi o quê? A sucessão do trono espanhol. Ah, Celina, o que tem a ver? O rei da Espanha morre, e quando o rei da Espanha morreu, ele não tinha um sucessor nessa época, tá? Então o que a nobreza e a burguesia espanhola faz? Eles abrem, vamos dizer assim, para o resto da Europa, enviarem candidatos a serem o novo rei da Espanha. E um dos candidatos era o sobrinho de Guilherme I, que era, né, o rei da Prússia, que vai ser o primeiro imperador da Alemanha. O Guilherme, ele manda a candidatura do sobrinho dele. O Napoleão III manda uma carta para o Guilherme I, falando para ele retirar a candidatura do sobrinho, porque ele não aceitaria que a Espanha fosse governada por um germânico, por um alemão, ainda mais parente do Guilherme. Por quê? Porque se a gente pegar a França no mapa, a França está aqui, desse lado da Alemanha, desse lado da Espanha. Então, se a Espanha passa a ser governada por um alemão, ele temia o quê? Uma possível união desses dois estados contra a França posteriormente. Tá? É nessa hora que vai aparecer um personagem fundamental aqui em todo esse processo da unificação alemã. Tá? Um cara chamado Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Bismarck, galera, foi o líder do processo de unificação, tá? Na verdade, não é que ele vai aparecer aqui, vai aparecer aqui na nossa aula, tá? Porque o Bismarck, ele foi o cara que liderou o processo de unificação. O Guilherme I é o primeiro governante da Alemanha, mas quem foi o fundamental, o cara que liderou esse processo, vai ser o Bismarck. Da mesma forma que aqui, quem termina o processo depois de unificação vai ser o Giuseppe Garibaldi, não Emanuel II, que foi o primeiro rei, vamos dizer assim, o primeiro governante da Itália, tá? Então o que acontece? Quando o Napoleão III manda essa carta, né, pedindo para o Guilherme I, imperador da Alemanha, retirar a candidatura do sobrinho dele, o Bismarck pega a resposta do Guilherme, joga fora e ele redige uma resposta para o Napoleão III, resumindo: cuida da tua vida que da nossa cuida a gente, tá? E aí o Napoleão fica puto da vida e faz o quê? Declara guerra à Alemanha e dá-se início aí à Guerra Franco-Prussiana. Galera, guarda essa guerra, tá? A gente vai trabalhar daqui a pouquinho, na próxima aula a gente vai começar a falar de neocolonialismo e entrar já na Primeira Guerra Mundial, tá? Eu falo para vocês que a Primeira Guerra Mundial, ela nasce na verdade aonde? Na Segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque a Segunda Revolução Industrial que vai gerar o quê? A concorrência entre diversos estados. E essa concorrência econômica, essa concorrência por matéria-prima, essa concorrência por mercados consumidores, essa concorrência econômica começa a gerar diversas rixas entre as potências europeias, tá? E a primeira grande rixa que a gente vai ter vai ser entre França e Prússia, que será daqui a pouco a Alemanha. Ou seja, as consequências da Guerra Franco-Prussiana é o primeiro fator de rixa que a gente vai voltar a trabalhar lá na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, quando eu começar a falar para vocês de Primeira Guerra Mundial, a gente vai voltar a falar desses 4 pontos aqui, tá? Quais são esses 4 pontos, professor? Isso aqui já é as consequências da Guerra Franco-Prussiana, tá? Uma guerra onde a gente teve a invasão francesa do território prussiano, do território alemão que estava sendo unificado, tá?
A França vai tomar um pau, vai ser derrotada. Depois a Alemanha invade o território francês, onde o Napoleão acaba sendo preso pelos alemães, é derrubado, destituído do poder, e a gente vai ter o fim do Segundo Império Napoleônico e, de novo, a instauração da Terceira República Francesa, tá? Como eu falei para vocês, uma putaria política, tá? Mas o que importa para a gente aqui não é a derrota do Napoleão. O que importa para a gente aqui é o quê? É que com a guerra franco-prussiana, a gente volta para onde? Para cá, para a unificação da Itália. Como assim, Edina? Que zona que você está fazendo, pelo amor de Deus? Então, ó, vamos voltar rapidinho, tá? Prússia liderando o processo de unificação da Alemanha. Começa a fazer todo aquele processo de unificação. Piemonte e Sardenha, a mesma coisa, tá? Piemonte e Sardenha acaba sendo barrado onde? Nos estados papais, porque tem o apoio do Napoleão, né, III aqui, beleza? Ou seja, os estados papais não são unificados nesse momento. Aqui a gente tem a Prússia também ao mesmo tempo. Não se esqueça que os dois processos começaram praticamente no mesmo mês, na mesma época, tá? Tudo de 1870 para 71. Então, enquanto a Piemonte e Sardenha está fazendo aqui, é bloqueado aqui pelo Napoleão, a gente tem a Prússia fazendo a mesma coisa aqui, né? Com os Oberheim, as fábricas se multiplicando, desenvolvimento econômico, até que tem a Guerra Franco-Prussiana. Quando Napoleão começa a ser derrotado na Guerra Franco-Prussiana, o que ele é obrigado a fazer? A retirar vários exércitos dele que estavam na Itália e mandar os seus exércitos para onde? Para a França, tá? O que enfraquece os estados papais, possibilitando Giuseppe Garibaldi, para quem não lembra, um dos líderes da Revolução Farroupilha, tá? Italiano, que volta para a Itália e lidera essa última fase de unificação. É o Garibaldi, por exemplo, que invade Roma. É o Garibaldi que termina de conquistar os estados papais e termina o processo de unificação da Itália, que só foi possibilitado graças ao quê? Graças ao enfraquecimento dos exércitos franceses, que foram obrigados a vir aqui para a Alemanha lutar na Guerra Franco-Prussiana e depois defender o seu próprio território. Por quê? Porque o Napoleão foi derrotado na Alemanha e acabou tendo seu próprio território invadido. Beleza? Para a gente fechar a nossa aula, consequências da Guerra Franco-Prussiana, tá? Primeiro, perda do território da Alsácia-Lorena, tá? O território da Alsácia-Lorena é um território francês que foi tirado da França pelos alemães ao final da Guerra Franco-Prussiana, tá? Usando como argumento que era uma população de origem germânica, eles retiraram esse território da França. Na verdade, menos de 20% do território da Alsácia-Lorena era a população de origem germânica. O que eles queriam mesmo aqui era o quê? A produção principalmente, as minas principalmente de ferro, de ferro e manganês que a gente tem aqui na Alsácia-Lorena. Até hoje a Alsácia-Lorena, ela é responsável, a gente vai ver que ao final da Primeira Guerra a Alsácia-Lorena volta a ser francesa, tá? Hoje faz parte da França ainda. A Alsácia-Lorena hoje ela é responsável por quase 40% da produção de aço da França, tá? Por isso, obviamente, que a Alemanha toma esse território ao final da Guerra Franco-Prussiana. Além de tirar o território da Alsácia-Lorena, ela impõe uma grande indenização aos franceses. Os franceses têm que pagar altas dívidas de guerra à Alemanha. Tropas alemãs desfilando em Paris, na Champs-Élysées, obrigando os franceses a chacoalhar a bandeirinha da Alemanha e bater palma para as tropas alemãs, tá? E para terminar, a proclamação, a instauração do segundo Reich alemão, tá? Vocês já ouviram falar de Reich, obviamente, graças ao terceiro Reich que vai ser criado por Hitler antes da Segunda Guerra Mundial, o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas o primeiro Reich alemão, ou seja, o primeiro parlamento alemão, ele foi instaurado ainda lá na época do Sacro Império Romano Germânico, tá? Então, o primeiro Reich alemão, Sacro Império Romano Germânico, segundo Reich alemão, aqui pós-Guerra Franco-Prussiana, e o terceiro Reich alemão, a gente vai ver posteriormente, instaurado por Adolf Hitler antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Por que isso aqui vai gerar uma rixa muito grande? Então, olha só, tirou território da França, fez a França pagar dívidas de guerra,
desfilou na Champs-Élysées, no centro de Paris, obrigando a população a aplaudir a tropa alemã que havia sido vencedora, e para terminar a humilhação imposta aos franceses, vai instaurar o segundo Reich alemão em pleno Palácio de Versalhes, que era a residência oficial do rei da França, tá? Tudo isso, gente, vai gerar uma rixa muito grande da população francesa contra os alemães, que vai impulsionar posteriormente também a Primeira Grande Guerra Mundial. Beleza? Então, galera, hoje a gente falou um pouco, né, de século XIX de França, falando da unificação da Alemanha, da unificação da Itália. Espero que todo mundo tenha entendido. Façam lá as questões do formulário. Dúvidas, entre em contato comigo pelo fórum. Saudade de todo mundo. Beijo, abraço forte para todos. Valeu, galera. Até semana que vem. Fui!